Hoje, continuamos com a série Análise do PASE, falando agora do seu alcance. E a conversa hoje é com Alaor Silva Júnior, criador do PASE. No programa de hoje, vamos falar do alcance de negócios. Fique conosco. O Trato Legal é um programa da GRTV, que é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados à gerência de riscos. Eu sou Paulo Alexandre e participaram da bancada conosco Francisco Galiza, que é o nosso consultor econômico, e Alaor Silva Júnior, criador deste modelo de comercialização de seguro. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Um grande abraço. Galiza, e quais são os seus comentários? Paulo, na nossa série de falar sobre o PASE, o Alaor vai comentar sobre as coberturas do PASE, né? É muito importante isso, porque ao longo da história foi um diferencial competitivo muito grande desse produto. E o Alaor vai citar como surgiram as coberturas, quais foram os pontos positivos. Então, é uma experiência única para as pessoas entenderem um caso de sucesso no mercado segurador brasileiro. Muito bom, Galiza. Alaor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre as coberturas. Então, vamos falar um pouco das dinâmicas de coberturas, como elas nasceram. E eu gostaria que você falasse como elas se desenvolveram ao longo do tempo, quais são as coberturas mais relevantes. Para o mercado consumidor, o que você poderia destacar? Alguma modernização, alguma materialização? Muito bem, Paulo. Essa é a parte mais fantástica dessa construção, né? Desse caminho que eu resolvi trilhar, né? A partir de 1989, e que foi exatamente os passos seguintes depois que o PASE nasceu. Então, ficou parecendo que tínhamos realmente, e é o que nós sentimos, tínhamos construído uma grande espinha dorsal que ali poderia vir novas coberturas. E essa espinha dorsal é que permitiu que eu pudesse ser inovador a cada passo que a gente dava, o conhecimento que a gente tinha das relações com o mercado consumidor. Já tínhamos passado a experiência dos seus experimentos junto aos consumidores, às empresas, às entidades, e já estávamos experimentando uma relação bem madura do que pudéssemos fazer de bom uso dessa relação. E foi quando começou a aparecer as oportunidades, as grandes oportunidades que eu abracei, que foi exatamente as lacunas que eu percebia de que o quanto era rico o mercado consumidor com relação àquele espaço que nós tínhamos criado, para que a gente pudesse incorporar benefícios, coberturas que até então não eram disponibilizadas pelo mercado segurador e até mesmo não eram, culturalmente falando, vamos dizer assim, não existia qualquer tipo de consumo, né? E ali iria nascer realmente algo novo. Então, foi quando demos os primeiros passos nessa direção e começamos a perceber mais ainda quais seriam essas demandas reprimidas que a gente poderia transformá-las em coberturas. Então, foram várias as coberturas. Ao longo dessa apresentação, nós vamos disponibilizar a linha do tempo, a cronologia, das diversas coberturas. São dezenas de coberturas que surgiram e temos realmente o prazer de dizer como elas eram necessárias e como elas faziam para se materializar. E foi dentro desse contexto que eu pude ver que quando você se compromete a buscar soluções e compromete a buscar a inovação, você consegue, desde que você se empenha e foca naquilo que você está precisando, né? Não só você e também o mercado consumidor, precisando materializar. E foi dentro desse contexto que nós conseguimos aí manuscrito de forma simplificado para poder dar os primeiros passos, era o que eu fazia, e aí daquele manuscrito a gente conseguia esboçar as coberturas. Então, nasceu logo em seguida, depois da sua implantação, várias coberturas, assim como as indenizações em 24 horas, que foi a primeira inovação,
veio a necessidade de perceber qual que seria a próxima para poder encantar. Vieram aí a alimentação, consequência da morte do titular, vieram a invalidez congênita, também quando nascia um filho com doença congênita. Enfim, são várias coberturas. E eu queria destacar, para que ficasse mais fácil para vocês entenderem, e até mais de forma mais objetiva, de como essas coberturas elas surgiam na minha cabeça, no meu pensamento, e como é que eu conseguia materializar. Era um diálogo sincero com o mercado consumidor, ora era através dos corpos jurídicos das entidades, ora era dos RHs das empresas, né? Ora era com os empresários mesmo, entendeu? Que a gente tinha relação próxima, ora era na hora de um beneficiário receber a sua indenização, a gente conversar com ele para poder fazer algumas perguntas estratégicas, e tudo isso ia se somando e fazendo com que a gente conseguia cada vez mais criar os manuscritos para poder esboçar a base das coberturas. E isso era criado em ambientes muito agradáveis, nem sempre era dentro das 4 paredes da empresa, era em locais bem livres, onde eu podia realmente ter tempo para poder escrever, ter tempo para poder repensar aquela cobertura, voltar, rabiscar novamente. E aí foi quando a gente conseguiu fazer essas coberturas maravilhosas e que hoje são consumidas pelo mercado consumidor. Eu destaco aqui, foi muito interessante, né, que muitas delas elas eram pensadas e elas não eram materializadas. Muitas delas foram materializadas anos depois, mas algumas já davam o toque de que eu deveria materializá-las de imediato. Por quê? Porque não podemos esquecer que eu tinha que fazer a inovação acontecer a cada momento para a sobrevivência do próprio PAS, porque já existia sempre um mercado concorrente com vistas ao nosso negócio, às vezes experimentavam algumas coberturas que nós já tínhamos implementados, e a gente tinha que ser rápido. Então, algumas coberturas saíam bem mais rápidas, e aí, sim, era a somatória daquela experiência que a gente tinha do consumidor conosco, que acabava materializando em coisas inovadoras e benefícios que realmente vinham ao encontro das reais necessidades do consumidor, das empresas. Eu quero destacar aqui, eu vou, para não delongar muito, vamos destacar, por exemplo, a criação da indenização que veio para atender as empresas. Por que ela veio para atender as empresas? Porque, em algum momento, no decorrer das nossas relações com as entidades, ficou-se patente que nós estávamos realmente sendo bastante benéficos para os trabalhadores. E os empresários que eram das diretorias das entidades, às vezes me pediam: olha, você está sendo muito benéfico com os trabalhadores, não dá para você pensar também no empresário? Então, foi quando ficou patente para mim que eu tinha que fazer algo que não era diretamente ao trabalhador, mas que ele não tivesse fora do contexto e da instituição seguros, também atender a sua família, as suas necessidades. Eu tinha que encaixar alguma ideia que fizesse tudo isso acontecer. Foi quando nós pensamos no reembolso à empresa das despesas com as suas demissões, né, as suas decisões trabalhistas com a família, quando morria o provedor. Então, essas indenizações foram indenizações que vieram para o mercado segurador e que, a princípio, não era bem compreendido, porque a empresa sendo beneficiária numa situação de uma morte de um trabalhador. Então, conseguimos materializar isso de forma muito, muito objetiva, sem prejuízo para as famílias. Foi quando nós lançamos também o reembolso às empresas em caso de rescisão trabalhista, no caso de morte dos trabalhadores. Então, isso foi um sucesso na época, que encantou bastante mesmo o corpo técnico da companhia. Então, foi
foi uma coisa que eu pensei que eu ia ter muita dificuldade, era de vender isso para o corpo técnico da companhia. Mas a companhia conseguiu entender, puxa vida, você sem prejudicar os trabalhadores, você fez algo novo e que fazia diferença. E naquele momento, eu lembro, já estava surgindo algumas concorrências bastante firmes, e nós conseguimos distanciar da concorrência por causa dessa cobertura. Ela veio logo no início do projeto PAS, ela veio em 94, 95, entendeu? Era 4, 5 anos, onde já tinha bastante movimentos de ameaças que a gente já sentia no caso da concorrência. Então, essa cobertura foi uma diferença, conseguimos sensibilizar. O mais importante é que, quando eu falo que a materialização das coberturas eram fatores muito importantes, porque não bastava eu convencer só o corpo técnico, eu tinha que convencer também o corpo jurídico das entidades de ver que aquilo ali, agora sim, era uma coisa boa para as empresas. Então, de imediato, eles implementaram essa cobertura no rol dos benefícios exigidos em convenção coletiva, e foi um sucesso tremendo. O mercado demorou um pouco para poder acompanhar, mas logo em seguida entendeu que aquilo era muito bom também para as empresas. Então, aderiram também à ideia. Essa foi uma cobertura que eu demorei um pouco mais para poder entender o que eu deveria fazer para as próximas. Entendeu? E agora? Nós temos que continuar, porque virão outras ameaças. Entendeu? Então, foi quando eu consegui lembrar, em 1999, 2000, quando eu consegui lembrar de que um empresário, lá nos idos de 1993, entendeu? Havia comentado comigo que estava havendo um índice muito grande de trabalhadores afastados e que o INSS não definia bem a sua posição, e ele ficava na folha da empresa e era afastado. Então, ficava aquela situação de limbo, né, do empregador, do empregado, né, o INSS não definia, e porque era uma invalidez que não se definia, porque tinha que fazer as avaliações lá nas perícias técnicas do INSS, e a coisa não andava. E aí a empresa ficava no prejuízo, o trabalhador ficava no prejuízo. Foi quando nós lançamos a cobertura PAED, né? É o pagamento antecipado por questões de uma invalidez temporária. Então, e aí ela já, na verdade, já era definitiva. Então, nós já colocamos, ela foi crescendo, no início ela foi considerada 20% do capital básico segurado, depois foi para 50%, e nós fomos aprendendo a lidar com essa cobertura. Até hoje é uma inovação que encanta muito o mercado, entendeu? Inclusive o consumidor final que recebe, né, também a sua indenização, e aí chegamos no 100% da indenização do capital segurado total. Mas aprendendo, essa cobertura levou vários anos para ser aprimorada. Então, são coberturas, você vê que, para elas serem pensadas, materializadas e implementadas, elas levaram um tempo, adequações, discussões com áreas jurídicas, não só das entidades patronais como laborais. Então, a gente tinha sempre que entender bem como vender isso para que isso pudesse ser materializado lá na convenção coletiva, porque não só disponibilizar a cobertura, como também materializá-la de uma forma que ela fosse altamente consumida, precisava de massa. Então, essa é a forma que nós encontramos lá no passado, que são as convenções coletivas, que facilitaram muito esse consumo de seguros dentro de uma das demandas reprimidas. Entre outras coberturas, o caso, só para finalizar aqui, é o caso do PASE contemplar a vida no seguro da indenização por morte, né, que foi a sexta natalidade. Então, a sexta natalidade ela levou 10 anos para ser implementada depois que ela foi idealizada, entendeu? Então, foi no momento certo. Por quê? Por que ela surgiu? Porque um membro de uma entidade que era assistente social do setor da construção civil comentou comigo. O comentário dele, no ato do término do comentário dele, nasceu a sexta natalidade.
Ele simplesmente usou a expressão para mim: Alaor, você já percebeu a chegada da mulher nos canteiros de obras aqui no Rio de Janeiro? Olha só, na hora que ele acabou de falar a chegada da mulher nos canteiros de obra, nasceu a sexta natalidade. Então, nesse exato momento, nasceu a sexta natalidade na minha cabeça. Vai nós lá, então, materializar e vender essa ideia dentro da seguradora e dentro, depois, do corpo jurídico lá das entidades, para poder tornar essa cobertura oficial. Então, tudo isso acontecia de uma forma muito dinâmica, exigia muito exercício de pensamento no sentido de como eu vou materializar, de que forma, o que eu vou pagar. Eu cheguei a consultar hospitais pediátricos, os médicos pediátricos não davam a mínima para poder contribuir nessa cobertura. Foi quando eu vi que eu não tinha apoio nenhum, nem dos hospitais, nem das entidades de pediatria. Então, nós temos que resolver essa questão dentro da instituição segura. Conseguimos materializar isso dentro da instituição segura, e que hoje é um sucesso também, né? Hoje existem empresas que só fornecem sexta natalidade. Entendeu? Você vê aonde nós chegamos com relação a essas ideias que nós tivemos no passado. Então, é só para vocês verem que não bastava imaginar que você ia cumprir, vamos dizer assim, uma demanda reprimida, né, o atendimento, mas como também encantar e dar a perenidade, né? Porque fazer algo que vai servir só por um tempo, talvez não tivesse tanto sucesso assim. E hoje a gente vê que não só essas coberturas que eu detalhei aqui, como outras, são passíveis aí de consumo com todos, né? Como é o caso da assistência psicológica remota, que foi um sucesso, foi em consequência de uma visita minha numa penitenciária. Então, nasceu aí a assistência psicológica. Então, tudo isso tem uma motivação muito forte na base do pensamento, da geração de uma cobertura para que o PAS pudesse materializar. Entre outros, né, que, através da apresentação da cronologia e da linha do tempo, vocês vão poder ter conhecimento. Então, eu queria... Me perdoa se eu fui delongado aí, mas é só para falar, porque cada momento desse, quando eu fui desenvolver as coberturas, era um momento de êxtase, né? Porque estava gerando ali algo que ia fazer muita diferença para as classes menos favorecidas do país. Muito bom, Alaor. Esta edição da GRTV está chegando ao final. Obrigado, Alaor. Pois é, Paulo, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez falando e dissertando, né, essa experiência maravilhosa que eu tive na minha vida profissional, empresarial, como dentro da instituição Seguros, e que eu posso garantir que foi uma dádiva, porque criar coberturas daquela forma que eu precisava criar era só com a ajuda realmente da mão de Deus eu conseguia e materializava. E eu acredito que eu pude agregar bastante para a instituição Seguro, tendo essa coragem e essa ousadia. E você está me dando essa oportunidade, você, com Galiza, de poder compartilhar aqui com os corretores, né, com a nossa instituição, com os membros, né, das instituições que perfazem, vamos dizer assim, nosso mercado, e que, com certeza, eu posso dizer que eu fiz de coração. Por isso é que você pode ter certeza, está me dando um presentão junto com a Galiza de poder ter essa oportunidade aqui agora. Obrigado, Francisco Galiza. Paulo, e continuamos com a série. A série é fantástica, a experiência da Alaor é fantástica e está sendo muito positivo toda essa gravação. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Esperamos por você na próxima edição. O Alaor vai falar um pouco sobre os números do PAS. Forte abraço, se cuidem e fiquem bem.